Fala, gente, tudo bem? Alessandro aqui de novo com vocês para compartilhar um pouquinho sobre coisas que tenho aprendido com Deus. Não esquece, por favor, de conferir as outras coisas que a gente já tem aqui no canal, coisas que temos no nosso site da Good Village. Se você não conhece ainda, temos curso, temos blog, lá você consegue mandar mensagem sobre agenda, se você quer ter a gente na sua igreja, alguma coisa desse tipo. E também aqui no meu canal tem bastante pregação, música e coisas assim. Hoje eu quero falar com vocês sobre o famoso verso porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Mas para a gente entender esse contexto, esse verso, eu gostaria de ler com vocês Mateus 18, então, versículo 15, que é quando Jesus trata sobre pecado, como é que a gente deve discordar ou, na verdade, exortar alguém que está em pecado. Vamos lá. Versículo 15 de Mateus 18 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Uau! Então, quando a gente analisa Mateus 18, a gente vê, na verdade, que é um contexto um pouco diferente do que normalmente a gente anuncia, né? A gente normalmente costuma pregar: irmãos, estamos aqui reunidos, temos várias pessoas aqui buscando ao Senhor, então a presença de Deus está aqui. Bom, não é uma mentira, tipo assim, uma real mentira, porque de fato o Senhor declara isso em outros lugares, que ele habita no meio do louvor do seu povo, né? O culto a Deus, ele é para receber a presença e a graça de Deus no nosso meio, todas essas coisas, e aí a gente não quer entrar nisso. Mas esse verso em específico, sendo usado dessa maneira, talvez possa ser considerado realmente tirar de contexto ou alguma coisa do tipo. Porque quando a gente analisa o contexto desse versículo em si, tá falando de pecado, tá falando de solução de problema, tá falando de lidar com tensões de relacionamento, tensões de pecado entre os irmãos. Então, Mateus 18 nos traça aqui um padrão que eu acredito que nós, como brasileiros, nós, como igreja brasileira, a gente tem que aprender bastante. Por quê? Porque nós amamos a tal da fofoca, né? Andar na luz no Brasil pode facilmente virar fofoca. Andar na luz na nossa cultura, se a gente não se cuida, vira fofoca rapidinho. É aquela clássica fofoca santa, né? Não, só tô falando isso porque eu tô preocupado com o irmão. Eu só tô falando isso porque eu tô preocupado com a vida deles em Deus, ou algo do tipo. O que é uma mentira? Bom, Mateus 18, em primeiro lugar, nos diz o seguinte: se você tem algo contra o seu irmão, ou se seu irmão pecou contra você, se você acredita que tem algo errado acontecendo, vá e fale com ele. Meu Deus, como isso vai contra a nossa natureza caída, e como isso vai contra
o tipo de cultura que nos é ensinado hoje em dia. Gente, eu vou te falar, normalmente eu protejo muito a nossa geração, né? A Gen Z também, a galera mais nova, dizendo que, bom, todas as gerações tiveram problemas e coisas assim. Mas eu não sei se é porque é a geração que eu pastoreio, mas, irmãos, que dificuldade que temos de resolver problema. Nós temos uma dificuldade gigantesca de irmos até as pessoas a quais nós discordamos de algo e apenas dizer. E aí a gente fica guardando isso por anos, ou por meses, por dias, e nós não resolvemos a situação. E o que normalmente acontece é que desenvolvemos uma espécie de frustração dentro de nós, que em algum momento se torna irremediável, então nós perdemos a comunhão, ou até mesmo culpamos terceiros por causa das nossas frustrações. Obviamente existem casos que extrapolam essa mera resolução, né? E aí a gente precisa abrir vários leques disso, mas a verdade é que também nossa geração tem muita dificuldade de resolver problema. E aqui Jesus está dizendo, se você vê um pecado, se você tem algo contra, se você não concorda, sei lá, se você tem algo a dizer a alguém, vá até ela. E aí Jesus disse, se o seu irmão te ouvir, amém, você ganhou esse irmão. Ou seja, o nosso propósito em nos reunirmos para, sei lá, discordar ou para tratar um pecado é comunhão. A gente não está tentando exortar por exortar ou corrigir por corrigir. Nós não estamos tentando ganhar uma argumentação. Nós não queremos ganhar a discussão. A proposta final é comunhão. Então Jesus está dizendo, se o seu irmão te ouviu, se ele se arrependeu, amém. Você conseguiu e você tem o que você estava procurando. Você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, bom, se ele disser que ele não recebe, isso não é uma palavra de Deus para mim, ou sei lá, não, eu nunca cometi isso, eu não fiz isso, eu não estou errado nisso. Então agora é a hora de você envolver irmãos. Veja que até então, Jesus ele não está falando muito sobre a liderança, sobre a igreja, ele está falando de irmãos mesmo, ou seja, você vai reunir 2 irmãos da sua comunidade, 2 pessoas que você confia e que também conhecem esse irmão, e você vai trazer até esse irmão e vocês vão sentar e vão conversar. Cara, isso está acontecendo, nós vemos isso em você. Lembrando que o propósito final é exortação para a comunhão e não exortação para a exortação, pelo bel prazer de ganhar um argumento. Eu tenho pensado muito que quando nós sentamos para discordar ou para termos uma conversa onde a gente diverge, a nossa principal ambição nessa conversa não pode ser apenas ganhar o que o nosso ponto, a nossa argumentação ganhe, mas o nosso principal desejo é comunhão. Então, se esse irmão ouvir essas testemunhas, glória a Deus, amém, ele está perdoado pelo sangue de Jesus, aquela situação foi resolvida e não há necessidade nenhuma de, sei lá, ficar falando sobre isso, de ficar lembrando sobre isso, ou muito mais, não há necessidade nenhuma de ficar taxando ou rotulando esse irmão pelo pecado que ele cometeu. Vamos supor, esse irmão tem dificuldade de ser, sei lá, ele mente bastante. Lá vem o mentiroso. Não, irmãos, se ele confessou o pecado, se ele foi exortado e se ele foi perdoado por Jesus, ele não é um mentiroso. Nós não vamos taxá-lo assim, porque não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus nos disse, você ganhou o seu irmão, é isso. Mas se ele não ouvir, então você leva para a igreja. E aí, bom, cada igreja local pode tratar isso de uma maneira, mas o meu conselho para você, pelo menos, é leve isso aos pastores, aos presbíteros da sua igreja. E aí sim você diz, olha, nós sentamos com esse irmão, está acontecendo isso, não está sendo resolvido. Aí sim a igreja é envolvida. E portanto, se com a exortação da comunidade, com a exortação dos presbíteros, esse irmão, ele não aceita a repreensão, irmãos, Jesus nos disse que é para tratar ele como um publicano. Ou seja, é para expulsar ele da comunhão mesmo, expulsar ele da comunidade. E aí a gente pode abrir várias outras abas, por exemplo,
esse irmão não pode ceiar, esse irmão não deveria ceiar. Por quê? Porque ele não está em comunhão com o corpo de Cristo, ele não está em comunhão com a palavra, ele não aceita a repreensão do seu próprio pecado. Eu só quero abrir um parênteses aqui, porque 1 Timóteo 5 fala sobre como a gente deve tratar os líderes, tá? Os presbíteros e diáconos. E aí abre um outro parênteses, uma outra coisa que a gente pode falar mais em outro vídeo. Que aí tem algumas outras diretrizes que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. Mas a minha questão com esse vídeo aqui, então, o que eu estou tentando passar para vocês é que a presença de Deus, a presença de Jesus, a manifestação do Espírito, nesse contexto, nesse verso, está relacionada à pureza das nossas relações. Ou seja, queremos intensificar a presença de Deus no nosso meio, intensifique a pureza e a santidade nas nossas relações. Nós precisamos resolver os nossos problemas, sentar, jogar real e sermos perdoados pelo sangue de Jesus juntos. Jesus disse, aquilo que vocês ligarem será ligado, aquilo que vocês desligarem será desligado. Isso é muito sério. Gente, num tempo onde a gente está sempre jogando pro outro resolver pra gente, ligando pra liderança resolver pra gente, as escrituras deixam bem claro, se seu irmão pecou contra você, se você tem algo contra ele, se você precisa dizer algo, diga, a fim de que você ganhe seu irmão, para que vocês tenham comunhão. E aí sim, quando nós estamos em um só coração, quando nós estamos pelo Evangelho nos achegando a Cristo, a presença dele se intensifica no nosso meio. Amém? Deus abençoe vocês. Não deixe de curtir, compartilhar. Comenta aqui embaixo. Dentro desse assunto, você tem alguma dúvida, você quer conversar mais sobre alguma coisa, tem algum vídeo que você gostaria de me ouvir falando? É isso, gente. Tchau, tchau. Valeu.